Fala, jovem menino, jovem menina, bom dia, boa tarde, boa noite a você, ligado na Jovem RP, o canal pra você. Feliz 2026, estamos de volta com a programação do nosso canal, com o Móvel RP, programa que você já costuma assistir, um programa que eu trago pessoas, grupos, coisas interessantes que acontecem em Ribeirão Pires e região. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para começar bem o ano. Ela que é médica, psiquiatra, artista, vai contar um pouco sobre a trajetória dela, tanto na arte quanto na saúde. Ela é a Gabriela Matsumoto. Boa noite, Gabi. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. A Gabi, para quem já conhece de Ribeirão, ela atua também aqui no CAPS Infantil, em Ribeirão Pires. Tem a parte artística, que ela vai contar sobre ela, mas foi mais em Santo André, a parte artística, imagino que você atua, não é? A gente chega lá, também, porque eu já andei um bocado por aí. Você vai contar pra gente também. Então, sem mais delongas, pra gente começar o nosso programa. Gabi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço o convite. E quero que você conte um pouquinho pra galera que tá assistindo, pra quem já te conhece, pra quem ainda não te conhece. Quem é a Gabi? Conte um pouquinho sobre você pra gente. A Gabi, ela é conhecida aqui em Ribeirão por ser psiquiatra do CAPS Infantil, mas a Gabi é mãe de 2 meninas, uma que vai fazer 13 logo logo, uma que tem 9, ela é casada, ela é uma artista de coração, embora uma médica de formação, e ela tenta equilibrar todos esses pratinhos de alguma maneira, porque é importante que a gente não negligencie nenhum dos aspectos aí da nossa personalidade, né? Legal, muito bem. A Gabi tem muita parte. Eu já conversei um pouquinho antes, tem parte da dança, parte da música, parte do desenho, muita coisa que ela vai contar da parte artística, mas vamos começar pela parte profissional, pela parte de saúde, vamos falar assim. A Gabi é médica psiquiatra. Gabi, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua escolha, assim, como é que foi a sua infância primeiro? Como é que você cresceu? O que você fez na sua infância? Até você chegar nessa escolha de ir pra área da saúde. Eu cresci numa daquelas casas antigas com quintal grande. E eu sou a caçula de 2 irmãs, a minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. E a gente tinha uma brincadeira bastante inusitada na infância, que a gente brincava de médico de folha. E a gente pegava folha de roseira e a gente consultava as folhas. As folhas eram as pacientes? Eram as pacientes. E aí tinha algumas estratégias bem interessantes, assim, que a gente usava. Por exemplo, para fazer raio-x da folha, a gente pegava vidro de maionese vazio, punha água, porque virava uma lente de aumento. E aí punha a folha atrás. As folhas mais bojudinhas, a gente falava que elas eram as gestantes, então a gente fazia o parto das folhas, né? Então acho que já tinha algo da saúde que eu não sei de onde veio, porque na minha família não tinha ninguém da área da saúde. Então a minha irmã acabou sendo a primeira e eu fui a segunda. Ela, quando foi pra faculdade, eu tava ainda na escola e nas minhas férias escolares ela gostava de me levar pra cidade onde ela estudava, no interior. E aí, com 12 anos de idade, eu fui parar num laboratório de anatomia pela primeira vez, pra desespero da minha mãe, que brigou com a minha irmã, falou, essa menina não vai dormir de noite, né? Laboratório de anatomia tinha realmente... peças humanas, cadáveres, sim. E a minha mãe achou que eu ia ficar com medo, sim. E eu não fiquei, né? Então, eu acho que já foi um teste já, né? Já queria dizer alguma coisa. E aí, a minha irmã sempre me levava para as aulas durante o meu período de férias escolares. E acho que ali foi se criando uma curiosidade, um interesse. Mas uma coisa que eu acho que acabou me levando também, eu acho que muitas vezes as pessoas falam, o amor pela medicina. E eu ficava pensando, nossa, amor pela medicina, será que eu amo a medicina? E às vezes eu ficava meio preocupada, que amor que era esse que as pessoas estavam falando. Aí eu fiquei tranquila quando eu me dei conta que, na verdade, nunca foi pela medicina, sempre foi pelas pessoas. Eu amo gente. E eu amo estar com gente. Então eu acho que a medicina era um jeito mais fácil, digamos, pra mim, de chegar até as pessoas. Sim. Né? Então, cada um tem as suas habilidades, os seus caminhos, e acho que, de alguma maneira, o meu caminho foi me levando até a medicina, talvez sem ter muita consciência, sem ser uma coisa que eu consiga contar, foi naquele dia que eu vi. Eu não consigo trazer esse momento específico para você. Mas aí, para você ver como já tinha uma ligação da medicina com a arte, eu me lembro que quando eu estava no 3º ano, do que hoje o pessoal chama de ensino médio, mas na minha época era colegial, né? Aí eu tava meio assim, será que é isso mesmo? Porque eu sempre gostava de tudo, né? Então eu queria fazer tudo, eu queria todas as carreiras. E aí eu pensei, será que é isso mesmo? E aí eu li pra escola um conto
chamado Os Dedos do Senhor Júlio, que é de um autor chamado Moacir Scliar, que é bastante renomado. E eu fiquei muito encantada por aquele conto, porque é um conto que um médico homenageado responde para o filho dele, que era jovem, como que ele escolheu medicina. E ele fala que, na verdade, ele escolheu por causa desse senhor Júlio. E a história é bem surpreendente, porque o senhor Júlio não era um médico. Longe disso, o senhor Júlio era um ladrão. Nossa! E ele conta de uma maneira muito poética como que esse ex-ladrão acaba salvando pessoas que estavam presas dentro de um laboratório por causa dessa habilidade dele de dialogar com fechaduras travadas. Sim. E aí, como que ele consegue resgatar a imagem dele perante a comunidade, de assim, não, eu não sou mais aquela pessoa que roubava bancos, né? Sim. Mas eu tenho uma habilidade, agora essa habilidade pode salvar pessoas. E que, observando aquilo, ele desejou que os dedos dele pudessem dialogar e diagnosticar pessoas como os dedos do senhor Júlio eram capazes de ler aquela fechadura, né? Eu achei aquilo, uau, nossa, que coisa linda, que poético, aquilo me conquistou tanto. E aí, quando eu fui ver deixa eu ler mais sobre esse autor, quem ele é, né? Uhum. E aí, adivinha qual era a formação do Moacir Scliar? Médico. Era médico. Aí. Então, eu acho legal. que sempre ali, desde lá de trás, mesmo sem eu ter muita consciência, esse casamento que parece um pouco estranho e inusitado da medicina com a arte, ele sempre esteve presente. Sim. Nossa, que legal. Tudo bem. E a sua irmã, ela é muito diferente de idade, você pra ela? São 5 anos. 5 anos. Aí ela começou a fazer medicina, você foi acompanhando quando você podia, né? Ia junto com ela e depois você ingressou na medicina. Isso. Né? E aí você se formou também, médica psiquiatra. Como é que funciona esse processo quando a pessoa vai fazer medicina? Primeiro ela faz, são 10 anos, né, o curso de medicina, né? O curso, a faculdade de medicina são 6, em período integral. Uhum. E os 2 últimos anos são o que a gente chama de internato, porque é uma vivência bastante imersiva mesmo, de você exercer a prática médica, só que supervisionado pelos seus professores, né? Mas com uma carga horária bastante extensa, aí no internato, chegando a umas 60 horas semanais de faculdade. E a residência que eles falam também, internato, é outra coisa? Ainda não, ainda é a graduação mesmo. Tá. E aí, quando você conclui, você se forma médico. Depois que você se forma médico, você tem ali a sua licença profissional para exercer a medicina, mas existem áreas que vão exigir um tipo de formação que vá além daquilo que você estudou como médico generalista. Então, é para isso que as pessoas prestam residência, que você pode se tornar um cirurgião, ou pode se aprofundar nas especialidades de clínica médica, então, hematologia, reumatologia, tem a psiquiatria, a oftalmologia, o otorrino. Então, aí você vai buscar essa área de especialização, que não é obrigatória, mas se você deseja se tornar especialista, você tem que buscar, porque você precisa de algo mais imersivo naquela especialidade, para poder ter uma boa prática também, uma prática responsável. Então. E aí, já formada, então, dá para enquadrar como uma pós-graduação lato sensu. Então, entra como uma especialização, por exemplo. Entendi. E também tem uma carga horária bem extensa, aí de umas 60 horas semanais, que varia de 2 até 5 anos de especialização. Então, a psiquiatria na minha época eram 2 anos. Atualmente são 3. Né? Mas existem especialidades cirúrgicas que você tem ali 5 anos de especialização. Para poder chegar. Muito interessante. A gente tá vendo? Conhecendo uma coisa nova sobre medicina. E a gente já sabe que é um curso bem amplo. Então, a gente já vê como é que funciona esse processo. Então, todo mundo que faz a primeira parte fica um médico generalista, né? Que a pessoa pode ser um clínico geral, né? Como a gente pode conhecer, que a gente vai fazer consulta, a gente fala, vou procurar o clínico. Então, esse primeiro médico, que ele pode ser essa parte, ele pode se especializar nas várias categorias, né? De aprimoramento que tem na medicina, que tem médico para tudo, né? Para tudo tem médico, né? Então é nessa segunda parte que ele faz esse aprimoramento, que foi o que você fez em psiquiatria. Exato. Por que você escolheu psiquiatria?
Eu já tinha um certo encantamento por áreas da saúde mental, como psicologia, terapia ocupacional. Foram faculdades que eu cheguei a considerar quando eu era adolescente, ali no ensino médio. Mas eu sentia que a psiquiatria, ela tinha esse lado mais coração, até mais artístico, né? Que embora técnico, ele é técnico de um jeito muito subjetivo. Eu acho que a subjetividade ela é muito importante no exercício da psiquiatria. Então, embora eu tenha feito uma faculdade na área de biológicas, o meu forte sempre foi ciências humanas. Sim. Então, eu acho que a psiquiatria, ela fazia eu me conectar com esse lado mais vinculado às ciências humanas e à subjetividade. Legal. Você acha que essa sua ligação já com a arte te ajudou nesse caminho, né? Tem bastante pessoas que são da área de saúde mental e que têm alguma vivência na área artística. É algo que acontece com uma razoável frequência. Que legal. Tá vendo, gente? Pra você que tá chegando agora, chegou antes, tá acompanhando a partir de agora, se você chegou agora, depois você volta no começo, você vê até aqui, mas vamos com a gente até o final do programa aqui. Hoje eu tô com a Gabriela Matsumoto, ela é médica psiquiatra, ela é artista, vai falar da parte artística daqui a pouco, né? Ela trabalha aqui em Ribeirão Pires, você já passou ali pelo CAPS infantil, naquela região você já deve ter visto a Gabi, ou não? Então, se não, agora você já conhece ela, você sabe que ela pode estar por aqui, pelas ruas de Ribeirão também. E ela tá contando um pouco sobre a história dela pra gente e mais coisas que a gente vai chegar daqui a pouco. Então fica aí, quando eu vou contar, você tem que assistir pra poder, né, conhecer. Senão não vai saber. Gabi, agora aproveitando ainda nessa parte, eu até perguntei você um pouquinho antes, que eu também tinha dúvida. A psiquiatria é muito diferente de psicanálise? Psicanálise faz parte da psiquiatria? Como é que funciona? Foi legal você ter perguntado isso, porque a psiquiatria, ela é uma parte que está ligada à compreensão do nosso psiquismo, mas ancorada na prática médica. Então, a prática médica, ela entende o ser humano muito a partir de algumas etapas ali. Eu recebo o paciente, eu entendo a queixa e a duração dessa queixa que ele traz, o motivo dele ter vindo à consulta, aí a história da condição atual dele, que é o que trouxe ele até a consulta, os antecedentes de vida, os antecedentes daquela família, para depois chegar no exame físico, né? Isso é válido para todas as especialidades. E o exame físico na psiquiatria, ele vai para o que a gente chama de exame psíquico, que eu vou ali enquadrar a parte da apresentação, o discurso, o humor, se está dentro daquilo que a gente considera esperado ou se está fora do esperado. E a partir dali elaborar ou não um diagnóstico e dar uma conduta que pode ser médica, ali, medicamentosa, mas pode também ser uma conduta de mudança de qualidade de vida, então organizar higiene do sono, melhorar a alimentação, buscar uma prática esportiva, a questão da relação com os familiares ou com os pares, condições de trabalho, condições de escolaridade. Então, às vezes, são condutas que são mais ambientais até do que medicamentosas. Isso é a psiquiatria, né? Mas existe uma outra compreensão do nosso psiquismo que ela vai num lado mais profundo do que o lado médico, porque leva em consideração as nossas características pessoais, o nosso funcionamento, o jeito como a gente lida com as nossas próprias emoções, que aí é a área de estudo da psicologia. E a psicologia, ela tem algumas linhas de estudo. Uma delas é a psicanálise. Então, a psicanálise, ela se dedica a estudar muito a história daquela pessoa e a fundo na sua vivência desde a infância e quais foram os funcionamentos que foram adquiridos a partir daquela história, né? Então, tem muito a questão das interpretações, né? Já o polo oposto a esse da psicanálise é a terapia cognitivo-comportamental.
Então, a comportamental, a análise do comportamento, elas vão ver de maneira bem sucinta, tá? Até porque também eu sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas de maneira bem sucinta, a comportamental ela vai ver qual é a queixa, entender como que aquela queixa se constrói ali naquele cotidiano e ver que estratégias são possíveis dentro da vida daquela pessoa para oferecer outros funcionamentos alternativos e que sejam mais eficientes do que aquele funcionamento que está adoecendo aquela pessoa. Sim. Então, se grosseiramente nós colocarmos essas duas visões de mundo em pontas distintas, no meio delas vai estar a fenomenologia existencial. Então, a fenomenologia existencial ela vai pegar as bases do existencialismo e ela vai fazer a correspondência dessas bases do existencialismo com o funcionamento psíquico daquela pessoa. E aí existem várias linhas que têm esse tipo de orientação metodológica e conceitual. Por exemplo, a própria linha da fenomenologia existencial, ela é uma linha específica, mas tem também a Gestalt terapia. Gestalt é forma. Então, a Gestalt terapia, ela estuda a forma do seu conteúdo, a forma que você se expressa, a forma do seu psiquismo, né? E o psicodrama, que foi uma linha que eu me dediquei a estudar um pouco mais depois que eu concluí a especialização em psiquiatria, que o psicodrama, ele traz muitos aspectos da arte e do teatro, principalmente, elencando com essa metodologia aí da fenomenologia existencial, esse referencial epistemológico até, né, e teórico, mas elencando com algumas questões artísticas. Então, eu me dediquei a estudar um pouco mais o psicodrama. É obrigatório estudar algo voltado para psicologia? Então, assim, eu não sou psicóloga, eu não fiz a faculdade de psicologia, eu não me aprofundei como os psicólogos nessas linhas teóricas. Mas eu senti que depois que eu concluí a especialização em psiquiatria, faltava eu entender um pouco mais desse aspecto não médico do psiquismo. Juntar as duas coisas, né? Para conseguir ouvir melhor as pessoas, né? E aí eu busquei o psicodrama, até porque o psicodrama tinha tudo a ver com essa minha inclinação artística. E eu encontrei muitas respostas enquanto profissional ali. Que legal. Tá vendo, gente? Quanta coisa? Eu sabia 2 partes, não sabia que eram 4. Ela mencionou 4, que eu sabia só de 2, tá vendo? Muito legal. E essa parte também, essa pessoa, não sei se você não souber, não tem problema. Se a pessoa quiser fazer só psicanálise, faculdade de psicologia, ela não precisa necessariamente fazer medicina. Não, são faculdades distintas. São diferentes, né? Então, a psicologia, ela vai aprofundar nesse referencial teórico que eu estava mencionando, que é a visão do psiquismo, mas dentro do que as ciências humanas explicam. Sim. Né? Eu acho que se hoje eu tivesse que fazer, sabendo tudo que eu sei hoje, né, depois de eu já ter trilhado o caminho, se eu tivesse que fazer hoje a escolha entre medicina ou psicologia, eu ia estar danada, porque eu não sei qual das duas eu ia escolher. Então, as duas te agradam, né, te aproximam. Que legal. E hoje em dia, com tudo isso que você aprendeu, que você trouxe de bagagem, você está trabalhando aqui no CAPS de Ribeirão Pires. Há quanto tempo você está aqui em Ribeirão? Em junho vai fazer 4 anos. 4 anos já está aqui. Legal. Gostou de Ribeirão? Muito. Eu sou suspeito para falar, que eu tô aqui desde pequenininho também, então eu também gosto muito daqui. Mas imagino que é um lugar gostoso de vir, de conhecer, de trabalhar, você já mencionou que gostou também. E como que funciona o seu trabalho lá no CAPS? Porque às vezes as pessoas só ouvem falar CAPS, vão achar que só são pessoas que... pessoal, tá ruim, tá mal, vai lá pro CAPS. O quê? Não, e quando eu falo que é CAPS infanto-juvenil, nossa, então as nossas crianças e adolescentes estão mal assim, né? Fica uma concepção do que é o CAPS. Então, vamos explicar o que é o CAPS. O CAPS, na verdade, ele é o Centro de Atenção Psicossocial, então ele é um setor ambulatorial que fornece atendimento em saúde mental no SUS. Então, o jeito do SUS oferecer acesso a tratamentos em saúde mental é através do CAPS. As pessoas vão até o CAPS para suas consultas e depois voltam para suas casas e vivem suas vidas normalmente, né? Existe uma diferença entre CAPS 2 e CAPS 3. São aparelhos um pouquinho diferentes que depende do número de munícipes.
para você ter um CAPS 3. Então, não é todo município que tem um CAPS 3 por causa do número de munícipes. Depende do tanto de habitantes da cidade para ter um Exato. Então, o CAPS 2, ele tem um caráter ambulatorial mesmo, que vai ter os atendimentos individuais, os atendimentos de grupo. Os CAPS, eles têm uma triagem, que é o acolhimento, que funciona em horário comercial e que as pessoas vão lá buscar o atendimento, a orientação. E quem faz esse atendimento de triagem é um profissional técnico. Então, o técnico, ele pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo, pode ser assistente social, né? E aí vai receber essa pessoa com a queixa para determinar, eu vou te inserir num grupo na nossa unidade. A gente vai marcar uma consulta com o médico, ou a gente vai te encaminhar para a UBS, porque o tipo de condição que você tem não é aqui nesse equipamento que você vai abordar. Sim. E às vezes as pessoas se preocupam. Mas o psicólogo, o enfermeiro, o assistente social tem condições técnicas de fazer essa avaliação em saúde mental? Sim, ele é capacitado justamente para isso. Então, não precisa ser o médico a pessoa que vai determinar se o seu lugar é o CAPS ou se ele é outro equipamento. Né? Os profissionais da área de saúde mental, eles têm a especialização necessária na área para fazer essa análise técnica. Legal. E aí o munícipe, se precisar conhecer também, ele pode, começa pelo OBS, o caminho que ele vai trazer para poder chegar no CAPS, ou se ele chegar no CAPS direto, ele vai ser atendido, lógico, vocês vão conversar com eles, mas começa pelo OBS esse atendimento? A porta como você mencionou, a porta é aberta, mas habitualmente a gente vai do serviço de menor complexidade para o de maior complexidade. Então, habitualmente, os encaminhamentos partem da UBS, mas se ele chegar lá para o acolhimento, ele será atendido. Sim, legal. E como você trabalha na parte infantil, como que você vê essa parte dos atendimentos? Você percebe se houve um aumento de atendimentos nesses últimos anos, né? Que tem muita questão, da questão de saúde mental, está muito mais em pauta hoje em dia. As pessoas falam muito mais sobre isso, né? E desde pequeno, né? Então tem as crianças que às vezes precisam tomar medicação por algum motivo, os adolescentes também, no caso de ansiedade, muitas coisas que às vezes as pessoas estão tratando hoje, né? Que antigamente ninguém procurava nenhum serviço e hoje em dia as pessoas já sabem que tem os CAPs, que tem os serviços de atendimento, de acolhimento. Você percebe se teve um aumento na procura nesse tempo? É difícil a gente colocar isso em números, porque se a gente olhar só para o número, ele vai falar que houve o aumento. Mas só olhar para o aumento da procura não mostra para nós se houve um aumento do sofrimento. Entendi. Então, hoje a gente fala de saúde mental de uma maneira muito diferente do que se falava na década de 90, quando eu era adolescente, por exemplo. Sim. Então, as pessoas têm não só mais acesso aos equipamentos de saúde, mas acesso à informação também. E se desmistificou muito, né? Quando eu era adolescente, psiquiatra era médico de louco, né? Sim. E tanto que quando eu ia falando para algumas pessoas, né, principalmente da família, assim, tá chegando no final da faculdade, o que você vai fazer de especialidade? Quando eu falava psiquiatria, a cara de decepção de algumas pessoas era muito nítida, né? Eles olhavam para mim com uma cara de o que você tá fazendo? Porque era uma concepção que se tinha, ultrapassada, de que as pessoas que buscavam os equipamentos de saúde mental eram somente pessoas com casos refratários, totalmente graves ali, sem nenhum tipo de possibilidade de recuperação. Isso era o que se pensava até os anos 90, Sim. Até porque a reforma psiquiátrica de fechamento dos manicômios, de entender a saúde mental aqui no Brasil a partir do funcionamento dos CAPs, tudo isso é muito novo. Sim. Veio justamente dos anos 90 para cá, né? Exatamente. E aí tem a outra questão, uma coisa que eu observo, o sofrimento psíquico que aumentou agora, né? Nós tivemos a pandemia, então na área de infância e adolescência, as crianças tiveram atraso na socialização, tiveram atraso acadêmico por conta da pandemia. As crianças estão extremamente expostas a telas, a conteúdos inapropriados, estão pouco expostas a práticas esportivas, pouco expostas a vínculos sociais. Então, tudo isso aumenta o sofrimento. Sim. Então,
por um lado, eu acho que nesses quesitos o sofrimento psíquico eu infiro que aumentou a partir da minha observação, sem um dado científico. A procura, o número vai dizer que aumentou, mas também Sim. por esse viés do aumento da oferta e da informação. Sim. Mas algumas coisas eram silenciadas no passado, então as pessoas não chegavam a procurar ajuda também quando era necessário. Então a depressão era frescura, dar um tanque para essa pessoa para ver se ela não vai sarar da depressão, um tanque de roupa, Sim. esse tipo de abordagem que fazia as pessoas se sentirem diminuídas no seu sofrimento. Então assim, Sim. nossa, é melhor eu Não ia ficar procurar quieto ajuda. e não falar pra ninguém que tá doendo, porque doer é errado. Né? Sim. Ainda bem que hoje em dia, estamos longe ainda do ideal, mas já as pessoas já estão conseguindo falar mais, se expressar mais e se colocar um pouco, né, pelo menos, e se cuidar também, né? A gente vê isso muito no trabalho também, né? Muitas pessoas, né, estão trocando de trabalho, tentando evitar os comportamentos abusivos no trabalho, de chefes, de colegas de trabalho, porque estão cuidando da mente, né? Assim. Foi importante você ter falado isso, porque antigamente se naturalizava comportamentos abusivos, né? Era chique você suportar. Era sinal de força interior você aguentar o tranco de alguém que era inadequado com você, né? Não tem que suportar nada, Sim, né? com certeza. Difícil, gente, Mas estamos começando a superar isso. É uma caminhada longa, mas vai dar certo. Gente, hoje eu tô conversando com a Gabi Matsumoto. Ela é médica psiquiatra, artista, trabalha aqui no CAPS de Ribeirão Pires, em outros locais também. Ela vai contar um pouco mais da história dela. E agora, você que já chegou agora, depois você volta para ouvir a parte da carreira dela na parte médica. Agora vamos saber um pouco da carreira artística da Gabi, que ela já falou que já fez um monte de coisa aqui que eu anotei, mas ela vai contar pra gente agora também. Bom, principalmente se tá na área da dança. Das danças. A dança agora, eu fui aposentada à revelia. Depois que eu tive uma queda dançando em 2025. E aí eu ainda não me recuperei dessa queda. Eu tive lesão de 3 ligamentos e articulação. Então, tem alguns movimentos que a gente fala, não, mas e se você pegar leve, você não consegue voltar? O problema é que eu perdi alguns movimentos que são fundamentais para a execução ali da dança, né? E, por enquanto, não tem, né, uma perspectiva de voltar. Mas, eu falo, enquanto, né, eu tiver uma cabeça que pensa, eu vou achar algum jeito de me expressar artisticamente, né? Não tem pé, vai mão... E vai encontrando os caminhos, né? E como é que você começou o seu contato com a dança? Foi com a dança primeiro? Foi com alguma outra veia artística? Como é que você se lembra? Começou? O meu pai era uma pessoa que ouvia muita música. Ele era extremamente musical, embora ele não tivesse acesso a uma formação musical. Então era só gosto mesmo. Ele era um bom ouvinte de música e conhecia muito. Ele ia buscando dados de história da música, embora ele não tenha tido a oportunidade. Na época dele, se estudava um pouco de música na escola, mas ele estudou ali para a banda da escola e foi o único acesso que ele teve. Então, eu acho que eu puxei esse lado musical dele, não só pelo convívio, pela influência, mas acho de alguma até questão genética também, que eu percebo que eu e ele, nós éramos mais musicais do que a minha irmã e a minha mãe, por exemplo, né? Às vezes tem isso em casa, né? Às vezes o irmão puxa mais uma mania do pai ou da mãe, né? Tipo, eu vejo que eu puxo coisas da minha mãe e minha irmã puxa coisas do meu pai. Tem 2 irmãs, né? Então, uma puxa mais pro meu pai, uma mais pra minha mãe, outra mais pro lado da minha mãe. É engraçado essas coisas que a gente acaba pegando, né? E aí eu ia meio que demonstrando a minha curiosidade do jeito que vinha. Então, eu lembro que uma vez eu fiz xilofone com um copo d'água. Legal. Aí teve uma vez que ele falou pra mim que ele tinha uma surpresa pra mim, mas que ele só ia revelar qual era essa surpresa. A gente tinha um órgãozinho de brinquedo em casa. Ele falou, se você tocar essa música aqui, aí eu revelo pra você qual que vai ser a surpresa. Eu tinha 6 anos na época. E aí eu não sosseguei até tirar a tal da música que ele pediu pra eu tirar, né? E quando eu apresentei a música pra ele, ele falou que eu ia
começar a frequentar aulas de órgão. Que legal. E aí, durante um ano, aí, nos meus 6 anos, eu frequentei as aulas de órgão. Na época, era mais dificultoso o acesso à música aí nos anos 80, então eram coisas que eram caras, não tinha em todo lugar, então às vezes era distante de casa. Esse local que eu fazia era um pouco distante de casa, e a minha mãe me levava aos sábados e tal. Então, eu tive essa experiência com o órgão ali, do 6 para o 7. Aí, com 10 anos, eu tava com 10, a minha irmã com 15, a gente começou a fazer violão. Perto de casa tinha uma amiga dela que começou a dar aula de violão na casa dela, aquela coisa aí, não, vamos ter aula com a sua amiga. E aí a gente começou a fazer aula de violão, mas vendo que eu realmente tinha um certo interesse musical, os meus pais me colocaram no piano quando eu tinha 11. E aí eu fui até a época ali do vestibular, quando eu acabei parando por conta dos estudos do vestibular. Sim. Mas, embora eu gostasse muito de música, eu fui percebendo que o piano não era aquele instrumento que dialogava com o meu coração, e só mais tarde, adulta, que eu fui descobrir que o violão era realmente o instrumento do meu coração, né? E no meio do caminho, eu sempre desenhei de maneira amadora. Nos anos 90, teve o boom aqui no Brasil dos Cavaleiros Zodíaco. Sim. Eu passava o dia desenhando Cavaleiro Zodíaco, comprava aquelas revistinhas herói, e aí ficava imitando ali, olhando para tentar aproximar o traçado. Então foram coisas que eu sempre me interessei. Até durante a faculdade, por exemplo, às vezes a gente fazia uns grupos de estudo, e a gente falava, não, então você estuda essa parte, e eu estudo essa, a gente dividia, porque aí um ensinava para o outro. Sim. Para facilitar para a hora da prova. E eu sempre aprendi a minha parte desenhando, né? Ah, que legal. Então, eu sempre tive esse apreço aí pelas artes. E já a dança, eu tive contato com a dança dos 5 aos 12 anos. Aos 12 anos, acabou que eu precisei parar. Eu tive um acidente automobilístico, aquilo não caiu bem para mim naquele momento. Eu correlacionei uma coisa com a outra. E falei, não, acho que vou precisar dar um tempo nisso, mas... Já era o balé que você fazia? Ou já era o balé. Era balé? Então, eu fiz dos 5 aos 12. Mas aquele chamado sempre ficou ali. E aí, quando eu já estava na faculdade, com 20 anos, um dia eu morava no interior. E aí, eu saí de casa, falei para as minhas amigas que moravam comigo, vou procurar uma escola de balé, e a primeira que eu encontrar, eu vou me matricular. E me matriculei, e aí depois disso eu fiquei 9 anos fazendo balé. Legal. E consegui me formar no balé, diferente da idade da maioria das meninas que se formam. Normalmente as meninas se formam por volta dos 16, 17 anos. Eu me formei com 26, me formei 10 anos mais velha do que a maioria. Foi o período que você parou, né? Foi o período que você parou e retomou, né? E como é que é a formação do balé? Então, o que você tem que aprender para se formar? No geral, a formação do balé ela é longa porque você tem um longo período de aprendizado motor, né? Então, diferente de uma faculdade, que você tem um longo período porque você tem uma carga horária a cumprir, no balé não é pela carga horária. No balé é pelo aprendizado corporal que leva muito tempo. Entendi. Lógico, não acontece, imagino que não acontece tanto, mas se a pessoa, por acaso, ela consegue esse aprendizado em menos tempo, ela se forma em menos tempo? Ou não necessariamente? Nossa, que pergunta difícil, eu não sei te dizer. Eu não estudei balé tempo suficiente para saber te responder. Eu não estudei nada, então tá tudo certo. Porque eu sei que é bastante tempo também, né? Porque tem algumas coisas que são consideradas básicas para você conseguir se formar. Eu acho que não precisa ter um cumprimento, né? Tô falando aqui da minha cabeça. Sim. Pelo que eu observo, dá para fazer em menos tempo se você conseguir aprender. Sim. Mas é que tem coisas que só vai tempo pro seu corpo pegar a complexidade daqueles movimentos mesmo, né? Porque quando a gente vê a solista, que é a bailarina principal, fazer o passo mais celebrado do balé, que se chama fouetté, que é um tipo de um giro. O fouetté, por que ele é tão celebrado? Ele é um giro
em torno do próprio eixo, que você faz um chicote com a perna e faz na ponta. A ponta não é a meia ponta que você faz assim. A ponta é totalmente na ponta, sobre os dedos, né? E aí você tá na sapatilha de ponta, lançando a perna como um chicote para você rodar em torno do próprio eixo. Mas o bonito é fazer isso um monte de vezes e de preferência sem você sair do lugar, mantendo ali o seu centro bem posicionado, como se você fosse um compasso, né? Sim. E as bailarinas muito virtuosas, elas conseguem fazer o número clássico desses fouettés, que é 32. Nossa, né? 32? 32 Gente. Consecutivos. E aí, assim, você não vai falar assim, hoje eu aprendi fouetté. Então se eu aprendi fouetté, eu vou lá e viro 32, né? Não, quando você aprender, você vai, na meia ponta, mal fazer uns 2, 3 ali no primeiro dia. Sim. Né? Porque aí o seu corpo vai criando uma consciência de manter o eixo, de não tombar nem pra frente nem pra trás, de não sair andando pelo palco ou pela sala. Né? Então, a força, né? A força de deixar o corpo apoiado nos dedos do pé, né? Adquirir esse aprendizado motor leva muito tempo. Né? Caramba. Isso todo esse tempo de curso, se a pessoa não quiser seguir a carreira profissional, né? Que serve por mais um tempo, né? Só que aí a pessoa tem que treinar todos os dias, por todos os tempos. Sim. Né? Esses super bailarinos, e aí menciono aqui, acho que o grande orgulho do Brasil é a Ingrid Silva. Né? A Ingrid Silva, ela é primeira bailarina na companhia que ela faz parte lá nos Estados Unidos. Ela é brasileira e ela é uma porta-voz muito importante no balé, porque ela foi quem desenvolveu o conceito da bailarina da cor da sua pele. Ah, que legal. Então ela é uma bailarina negra que ela começou a pintar as próprias sapatilhas e que ela teve toda uma luta para convencer as fábricas de sapatilha a produzir em diferentes tons de marrom, inclusive, que não é um tom de marrom só. Sim. Né? Então, ela teve todo um avanço para as bailarinas negras e pardas, né? E ela é um ícone brasileiro, né, de sucesso. E para você chegar num nível da Ingrid Silva, não é só se formar em balé, né? Sim, então, se formar e continuar. Ela se formou, ela continuou os estudos dela e ela é uma bailarina que provavelmente ensaia aí umas 8 horas por dia, né? Para chegar nesse nível de expertise que ela tem. Sim, e pro corpo mesmo é um grande esforço pro corpo, né? Tem bailarinos que fazem esse trabalho por muitos anos, mas depois também tem que continuar fazendo, mas o corpo depois ele cobra um pouquinho depois, né, de tudo isso, né? Você teve uma queda, infelizmente, né? Você já ficou sentindo um pouco do que foi, né? Nunca cheguei a exercer a dança profissionalmente, então eu sempre fui bailarina amadora, embora tenha ali bastante experiência como bailarina amadora, mas uma bailarina amadora, né? E não profissional. E ainda assim, olha o tamanho do estrago, né? Eu nem imagino. Você falou do 32 voltas, né? Do passo de... Lógico que eu nem comparo, mas eu dou 3 voltas. Domingo eu dei 3 voltas na dancinha que o pessoal fez lá no carnaval, já fiquei tonto. 3 voltas? E eu tava com os 2 pés do chão. Eu sou formada, eu nunca cheguei nem perto de fazer os 32, tá? Chegou nos 10? Na meia ponta eu conseguia fazer 8 nos áureos tempos. Tá na ponta, o máximo que eu consegui foi 4. Tá bom, já tá ali, já passou de 2, a gente faz 2. Ai, que legal. Gente, tá vendo que papo legal com a Gabi? Gabriela Matsumoto, ela é médica psiquiatra, artista, tá vendo? Tá contando um pouco da relação dela com a dança. Sua família tem mais artistas? Além da sua irmã, que vocês faziam as coisas juntas? Minha irmã, ela fez mais quando jovem e depois ela se deu por satisfeita e não continuou, né? Mas as minhas filhas estão estudando aí na área artística. Cada uma tem a sua pegada, né? A pequenininha tá fazendo bateria e violão. Olha, que legal. A mais velha, ela canta e dança. Aí já dá pra fazer uma banda já. Tô falando, eu já tenho a minha própria família Lima.
Uma família artista, muito bem. Bom, e com tudo isso, Gabi, você não tá mais dançando no momento, você tá se cuidando, você tá criando um projeto, um novo projeto, incluindo esse seu amor pelas artes, né? Conta um pouquinho pra gente desse projeto aí, que é novidade, gente, ó, primeiríssima mão, se você quiser, conta o que você quiser. Primeiríssima mão, né? Foi algo muito surpreendente como surgiu essa possibilidade. Eu tenho um amigo que ele é bailarino e coreógrafo, e ele tem uma companhia de sapateado e dança contemporânea. Os diretores, né, dessa companhia são esse meu amigo, o Iago Amabis, e o Fernando Nogueira. O Iago Amabis, ele é da área de jazz e dança contemporânea. O Fernando Nogueira, ele é sapateador. Então, olha só quantas subespecialidades da dança podem existir, né? Quanta gente interessante tem nesse mundo, né? E aí, eles montaram o Grupo Experimental Sapateia, que é de Santo André, maravilhoso, já teve 4 espetáculos autorais. Muito legal. E eles são os diretores criativos do Grupo Experimental Sapateia, e no ano passado eles lançaram o último espetáculo autoral deles, que foi o Impulsos. E eu fui assistir essa estreia no Teatro Municipal de Santo André, saí de lá tão mexida, sabe quando o negócio te pega no coração, assim? Que eu impulsivamente peguei ali o meu celular e gravei num lugar que tava péssimo de luz, de ruído, mas gravei do jeito que saiu, sem ter treinado, sem ter pensado. Foi uma coisa totalmente intuitiva. Um depoimento de 1 minutinho para colocar nos meus stories e marcar eles. Falando sobre o trabalho deles, né? Como eu tinha gostado daquele espetáculo, como eu tinha sido tocada muito profundamente. E depois nós conversamos, eles falaram que tinha sido uma experiência super legal, que eles gostaram da maneira como eu falei, que era bacana ter alguém que falasse, um espectador que falasse do trabalho deles, né? Diferente de quem é do grupo falando do próprio grupo, uma pessoa que estava ali assistindo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, né? Eu nunca exerci a arte profissionalmente. Mas tem uma coisa que eu me considero uma profissional em ser consumidora de arte, gente. Acho que pouca gente consome tanta arte quanto eu. Por que não criar essa rede invisível aí de pessoas conectadas com a arte, valorizando o trabalho de artistas da minha região, principalmente da minha região? E aí eu conversei com o Iago achou a ideia super legal, comecei a conversar com outras pessoas que eu conheço da música, das artes plásticas, e todo mundo foi pondo pilha, sabe? Tipo, vai, é isso mesmo. Que legal. E aí agora eu tô montando, espero que eu consiga lançar nos próximos meses, mais o meu próprio podcast, né? Muito bem, muito bem. Para entrevistar artistas aqui da nossa região, ABC, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, né? Por que não, né? Quem é daqui da região, valorizar a prata da casa. Sim. Porque acho que a gente tem que fazer fofoca do bem, notícia boa a gente tem que espalhar, né? Com certeza. E coisa ruim tem pra todo lado, tem que fazer as coisas boas, e dos lugares, né? E uma coisa que eu pensei também, às vezes as pessoas vêm com aquele discurso, a arte é muito legal, mas não dá dinheiro, sempre esse discurso, né? É pouco valorizado. Mas quem é que valoriza a arte? Somos nós. Com certeza. Nós que consumimos artes, que somos as pessoas com poder para valorizar o trabalho do artista. Não adianta só a gente ficar ali, né, pensando, que pena. Então, se você acha que é pouco valorizado, valorize você, né? O trabalho do artista, já é um começo. E aí, partindo disso, é que eu falei, acho que o meu lugar, que aí vai ser o nome do podcast, posso falar? Pode, se quiser, pode falar, com certeza. É o meu lugar na plateia. Muito bem, gostei do nome. Que é também com base de um filme francês dos anos 2000, que chama Um Lugar na Plateia. Então, tendo como inspiração esse filme francês, eu fiz ali uma paráfrase do nome do filme. Legal. E aí você vai querer trazer já o conhecimento que você tem na dança, também nas artes, para poder ligar isso com as pessoas que você vai conversar, né?
Exato. Ah, muito bem. Tá vendo, gente? Tem novidade por aí. Logo, logo a Gabi vem. Quando ela lançar, a gente compartilha também no canal também. Que aqui a gente não tem problema não. A gente compartilha as coisas boas que tem que compartilhar. Por nada, que isso. Tem que passar. Gabi, muito bem. Então, quando você lançar, você fala pra gente que a gente vai compartilhar aqui. E daqui a pouco a gente tá quase chegando no final do nosso programa. O tempo passa que a gente nem vê. Você viu? A gente já conversando de um monte de coisa aqui. Mas ainda tem uma coisa pra perguntar pra você ainda. Gabi, agora uma pergunta mais... Como é que fala? Mais pessoal, mas mais filosófica, talvez. O que mais te motiva na arte? O que mais me motiva na arte? Eu vejo a arte como a possibilidade da gente se conectar com a nossa própria subjetividade. Transformar ela em algo que seja agradável aos olhos, aos ouvidos, à nossa percepção, aos sentidos. Ou às vezes nem agradável, às vezes justamente desagradável, porque às vezes a arte ela tá ali para chocar, para desagradar, mas a partir da nossa conexão com a subjetividade, poder transformar aquilo numa expressão artística, aquilo tocar o outro, e o outro entender a tua subjetividade, mas se conectar com a subjetividade dele também, e dar uma outra dimensão, um outro valor para aquilo a partir da interpretação que ele fez, daquilo que a arte causou dentro dele. E o quanto que a gente pode proporcionar uma rede de ressignificação coletiva. Sim. Olha que legal. E tudo isso faz muito bem pro corpo, pra mente, né? Tudo isso. Juntando o que você falou agora, que isso já resume tudo, praticamente, que a gente já conversou. Quais benefícios você vê de se consumir arte para a pessoa, tanto na parte psicológica quanto na parte física? Quais benefícios você vê que agrega para a pessoa que também se abre para a arte como uma forma também de consumo, de relaxamento, de corpo? O que você acha que é importante? Nossa, adorei tua pergunta. De verdade. Consumir arte pode fazer de nós pessoas melhores, porque às vezes as nossas dúvidas, os nossos sofrimentos, eles podem levar a gente para um lugar de ficar muito ensimesmado. Uhum. É importante a gente se conectar com aquilo que é só nosso, mas também é importante a gente pegar aquilo que é nosso e colocar pertinho daquilo que é dos outros, pra gente não ficar perdido em si mesmo, sabe? Então, eu acho que consumir arte pode fazer a gente exercitar empatia, pode fazer a gente ver o nosso sofrimento de um outro ângulo, as nossas emoções de um outro ângulo, ou pode fazer a gente se sentir menos alienígena, né? De falar, nossa, outra pessoa também sente isso, que eu achava que era tão esquisito, graças a Deus, né? Uma coisa assim, de se sentir ancorado na terra, de se sentir conectado com as pessoas, de entender que a tua emoção, o teu sentimento não é algo que é errado ou é inadequado, é algo que é humano e que pode ter uma pá de gente sentindo, e de repente você ficando em si mesmado, você fica achando que é só você, e aí vai se fechando cada vez mais. Eu acho que a arte, mesmo que você não esteja executando, mesmo que você esteja consumindo a arte que foi executada, performada por outra pessoa, é essa chance do pra fora, sabe? E da conexão com o outro, o referencial do outro. A gente fica preso só no nosso próprio referencial, pode ser muito tóxico, né? Sim. Muito bem. Ai, que legal, você viu? Viu quanta coisa legal? Muito bem. Gabi, então quase chegando no final do nosso programa, mas antes, eu queria que você aproveitasse esse momento para mandar beijos, abraços, mandar mensagem para quem você quiser que está assistindo o nosso programa de hoje. E também, depois, se quiser, você pode emendar formas de contato, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, se você quiser compartilhar. Ah, legal. Bom, eu queria mandar, em primeiro lugar, um beijo para toda a minha equipe do CAPS de Ribeirão Pires, meus queridos, né? É uma equipe maravilhosa, com quem eu tenho muita alegria de sair da minha casa e poder trabalhar. Eu me sinto segura, me sinto amparada por eles, porque lidar com a dor do outro tem um preço, não é fácil. E se a gente pode fazer isso num ambiente em que a gente se sente acolhido pelos nossos colegas de trabalho e amparado por eles, fica definitivamente mais fácil. Então eu queria mandar um beijo para todos vocês. Queria mandar um beijo para minha família,
né? Porque são as pessoas que no dia a dia estão ali também me acolhendo quando eu chego em casa mexida com todas as realidades que eu convivi. Também são o meu laboratório, né? São eles que são as minhas cobaias que tem que ficar me escutando, treinar música nova no violão e errando, né? Tirando uns acordes ali que, né? Quando ainda não tá dando certo. Ou me escutando falar quando eu tô empolgada com alguma obra de arte nova que eu tô acompanhando, que aí eu começo a falar feito um papagaio. Então, eu sou muito grata a eles por fazerem parte dessa jornada e por me compreenderem nessa minha dimensão, que é um mosaico, né? Não é uma coisa só, é um pouquinho de muitas coisas. E meus amigos também, que eu tenho amigos muito generosos. Ai, que legal, muito bem. Gabi, se alguém quiser entrar em contato com você, mandar uma mensagem, se quiser deixar a roupa do Instagram, você que escolhe. Se você quiser, se não quiser também, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, mais pra frente, eu vou ter a possibilidade de divulgação do canal de comunicação do Meu Lugar na Plateia. Fechou. E aí, a gente divulga pra galera. Muito bem, então fique ligado com a gente, você que tá ligado, ligada, curtindo, segue a gente lá no Instagram também, canal Jovem RP, e lá quando ela soltar o projeto a gente compartilha lá com vocês, a gente faz umas collabs lá e compartilha, certo? Certo? Então tudo bem. Gente, fechando o nosso primeiro programa de 2026, vem muita coisa por aí, estamos planejando, toda a nossa equipe, que sou eu, estamos planejando todas as coisas para esse ano aí, e a gente espera trazer muitas coisas legais para vocês. Gabi, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Foi mesmo, foi muito divertido. Espero que quando você precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem pra gente, pode interagir. Se quiser vir contar alguma coisa nova depois, combina que você volta aqui, a gente conversa. E a gente vai se... E aí, quem sabe, depois eu entrevisto você. Pode ser. Eu não sou muito artista assim. Eu já fiz teatro, posso contar. Já fiz. Ah, mas você tá aí na produção de comunicação, né? Que também é um estilo de arte. Tá bom. Então, aí já fico sem graça, tá vendo? Eu não sei o que eu vou falar os entrevistados. Então, muito obrigado, Gabi. Com certeza, se chamar, com certeza a gente vai lá sim. Gente, pra você que acompanhou o programa de hoje, muito obrigado. Continue com a gente nesse ano de 2026, agradecendo a equipe, agradecendo o Raul, que faz a direção pra gente aqui das câmeras. Semana que vem estamos de volta com mais um convidado ou uma convidada. Fique de olho nas redes sociais, a gente conta pra vocês. Valeu, gente. Beijo, abraço e até mais.